Salve, minha querida amiga, meu querido amigo. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Estude Literatura com o Professor Rod. Hoje nós faremos a correção da prova de língua portuguesa da FUVEST, segunda fase. Mas iniciaremos com a correção da prova de gramática e interpretação de textos. Por isso, não esqueça de curtir o vídeo, também se inscrever no canal, assinar aí o sininho para as notificações de novos vídeos e, sobretudo, de comentar e colocar aí as suas dúvidas. Prometo que todos serão respondidos com muito carinho. Muito bem, então vamos lá. Nós separaremos a correção da prova de linguagens em 3 partes. A primeira parte de hoje, correção da prova de gramática e interpretação de textos. A segunda parte, reservada para a prova de literatura, e a terceira parte reservada para a prova de redação, inclusive com a confecção de uma redação modelo, para que todos possam saber, na verdade, como se faz uma redação estilo FUVEST. Muito bem, vamos lá então iniciar o nosso trabalho com a correção da prova da FUVEST, segunda fase, língua portuguesa, gramática e interpretação de textos. Muito bem. Nós temos a prova da FUVEST aqui e a primeira questão, ela já nos apresenta uma peça publicitária. E diz assim: considere a peça publicitária para responder à questão. Muito bem. Antes de tudo, olhemos para a peça publicitária. O que nós vemos aqui, então, é uma árvore e logo abaixo, então, as suas raízes. E a impressão que nós temos nesse corte é que forma-se um espelho, ou seja, a árvore e as suas raízes estão de forma espelhada. E também nós temos um outro dado interessante. Essa imagem, ela parece uma foto antiga, pela maneira, então, como ela está ali destacada. Nós temos tons de verde logo à frente, mas atrás da imagem, lá na imagem, nós vemos então alguns tons de cinza, lembrando uma foto antiga, ou seja, trabalhando com questões aí envolvendo o tempo também. E essa nossa visão, ela está muito bem ligada àquilo que o texto, na verdade, traz logo ao lado da imagem. Elas são seu passado e sua única esperança de futuro. Preserve suas raízes. Elas são seu passado e sua única esperança de futuro. Elas quem? As árvores. Por isso, preserve suas raízes. As raízes, elas trazem à tona o passado, portanto, o elemento primeiro dessa árvore. Após a semente plantada, foram as raízes se sedimentando, então, e se ligando à terra e sugando os nutrientes para que a árvore ela pudesse se manter viva. Muito bem, então nós temos uma relação temporal aí. A existência presente e futura das árvores depende do seu passado, portanto, depende de suas raízes, que estão ali colocadas em forma de espelho. E o verde, como símbolo de vida, símbolo de esperança, está muito bem apresentado aí para nós, não só nesses dizeres, mas também junto ao logo do Greenpeace, que é, então, uma entidade que luta aí, né, sem fins lucrativos, que luta, então, em prol da preservação da natureza no planeta. Muito bem. Então, é uma ONG. Então, aqui nós vemos dados importantes, antes mesmo de lermos a questão, para que nós possamos respondê-la de maneira bem adequada. Então, aqui nós temos um dado muito importante. A árvore representa o presente e o futuro. E aqui nós temos, então, as raízes dessa árvore
As raízes representam seu passado. Muito bem. Já constatamos esses dois elementos fundamentais temporais que estão ligados, então, a essa peça publicitária. Outro dado que não podemos esquecer é de que se trata de uma peça publicitária. E como uma peça publicitária, busca, portanto, a persuasão. Busca convencer e persuadir o seu leitor. Portanto, o leitor tem que estar colocado junto a essa peça publicitária, porque é ele quem vai ser convencido e persuadido a agir. Vamos ver, então, as duas subquestões que estão ligadas à questão 1? Vejamos lá. A pede o seguinte: explique como imagem e texto reforçam a relação entre passado e futuro expressa na peça publicitária. Bom, a imagem nós já notamos muito bem. A árvore que está aí, frondosa, representa o presente e representa o futuro. Mas esse presente e esse futuro só são possíveis mediante o seu passado, representado por suas raízes, ou seja, a sua sustentação. E o texto verbal, logo ao lado da árvore, traz exatamente essa mesma questão. Elas, as árvores, são seu passado e sua única esperança de futuro. O presente dessa árvore depende do seu passado, das suas raízes. O futuro, ainda mais. Por isso, a importância, então, de se preservar essas raízes. Pois bem, levando isso em conta, que possível resposta nós poderíamos dar, então, a uma questão como essa? Olha aí. Então, uma possível resposta para uma questão como essa poderia ser: as raízes da árvore representam essa mesma árvore, em espelho, só que no passado. Ou seja, é o início, portanto, ali da própria árvore, da sua existência. Essas raízes estão bem adentradas à terra, de modo que oferecem suporte para essa árvore aparecer bem frondosa, como ela, na verdade, se apresenta. Nesse sentido, a imagem reforça a relação entre passado e presente na medida em que o passado, em que as suas raízes, representam, então, a sustentação e permanência dessa mesma árvore no futuro, a existência dela no planeta. Muito bem. Em âmbito profundo, que é o que a questão também quer, haja vista que, como uma peça publicitária, ela quer algo relativo ao futuro. A manutenção da natureza é que garante a sua futura existência, bem como a nossa. O que será explorado, então, na questão de número 2, na alternativa, na questão B, na subquestão B da questão 1, que nós vamos ver justamente agora. Muito bem, tá aí. Então, na B, nós temos a seguinte questão. Tomando como referência o pronome possessivo suas, que está aí, preserve suas raízes, em que consiste a ambiguidade do texto publicitário? Muito bem. Textos como o texto literário, o texto publicitário, normalmente trabalham com ambiguidade de sentido. O efeito de sentido, muitas vezes, é promovido pela própria ambiguidade. E é o que nós temos justamente nessa peça publicitária. Quando nós temos aí, preserve suas raízes, essas raízes inicialmente são, dentro do primeiro nível, as raízes das árvores. Então, preservar as raízes das árvores é garantia da existência dessas árvores no futuro. Por outro lado, o suas, que é o pronome possessivo de terceira pessoa no plural,
ele também pode fazer referência a nós mesmos, a nós leitores. Por isso a peça publicitária nos coloca ali. E nós, leitores, somos aqueles a quem o publicitário, quem compôs essa peça publicitária, intenta persuadir, intenta convencer e persuadir. Muito bem. Então aí gera-se ambiguidade, porque o suas pode se relacionar tanto às árvores, quanto também a nós mesmos. Há uma possibilidade de resposta para essa de maneira bem tranquila? Sim. Nesse sentido, eu julguei que a prova estava bem tranquila. Né? Nesse caso aqui, tanto na pergunta, na subquestão A da questão 1, quanto na B, eu julguei que estava bem tranquila aí. Então, nós poderíamos responder da seguinte maneira. O pronome possessivo suas, flexionado na terceira pessoa do plural, gera ambiguidade na medida que pode se referir tanto às raízes da árvore ou das árvores, quanto aos próprios leitores, ou seja, nós. A inclusão dos leitores, promovendo sua mobilidade diante de fato tão relevante quanto a preservação da natureza, é também fundamental para os objetivos persuasivos, argumentativos de uma peça publicitária. Muito bem. Aí nós trabalhamos com o pronome possessivo suas, que gera ambiguidade de sentido, o efeito de sentido, e nos coloca em cena, na medida em que a preservação da natureza e a manutenção da natureza e de nós mesmos no planeta depende de nossas ações. Depende de nós preservarmos, então, as nossas raízes. Preservarmos, então, o elemento primeiro nosso e, ao mesmo tempo, preservar a própria natureza. Ou lembrarmos de um tempo em que nós lutávamos pela preservação da natureza. Muito bem. A questão de número 2, ela traz o seguinte para nós. Leia o trecho e responda à questão. É um texto da Sarah Thornton. O que é um artista? Tradução de Alexandre Barbosa de Souza, do ano de 2015, texto adaptado para a prova da FUVEST, segunda fase, língua portuguesa, gramática e interpretação de texto. Leia o trecho e responda à questão. Então, nós temos duas subquestões aí na questão 2, A e B também. Artistas não fazem arte apenas. Artistas criam e preservam mitos que tornam suas obras influentes. Enquanto os pintores do século XIX enfrentavam questões de credibilidade, Marcel Duchamp, o avô da arte contemporânea, fez da crença sua preocupação artística central. Em 1917, ele declarou que um mictório suspenso era uma obra de arte intitulada Fonte. Nós conhecemos bem essa peça, né? Então, aí, a artística, o Marcel Duchamp tomou liberdade de colocar, então, um mictório ali, exposto em um museu, em uma vernissagem, e disse que aquilo era uma obra de arte. Chamava-se Fonte. Ao fazer isso, Duchamp atribuiu aos artistas, em geral, um poder quase divino de designar qualquer coisa que quisessem como arte. Ou seja, o poder de denominar, o poder de criação, que é um poder quase divino. Não é fácil defender esse tipo de autoridade, mas é essencial para um artista que deseja obter sucesso. Numa esfera na qual tudo pode ser arte, não existe nenhuma medida objetiva de qualidade. De modo que o artista ambicioso deve estabelecer seus próprios padrões de excelência. Então, a determinação do que é e do que não é arte depende muito do próprio artista. É ele quem vai determinar isso. Portanto, cabe a ele uma responsabilidade muito grande. Então, o Duchamp não só deu uma liberdade,
mas deu uma responsabilidade muito grande aos artistas. A construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros. Os outros têm que acreditar que aquilo é arte. Como deidades competitivas, os artistas precisam hoje agir de modo a conquistar um séquito fiel. Ironicamente, ser artista é um ofício. Então a Sarah Thornton quer dizer aí que ser artista dá trabalho. Ou seja, arte também é trabalho, é ofício. E é isso o que, na verdade, a questão A, a subquestão A da questão 2, realmente trata. Considerando o sentido de arte e de artista no texto, explique por que, ironicamente, ser artista é um ofício. Ora, o artista não só tem que produzir a sua obra de arte, mas tem que convencer o outro, conhecer então o seu espectador, de que aquilo é uma obra de arte. Então a ele cabe um trabalho muito grande de compor, de criar e de convencer o outro de que aquilo é arte. Haja vista que a liberdade dada por Marcel Duchamp deu também aos artistas, legou também aos artistas uma grande responsabilidade. Deixou de herança, então, uma grande responsabilidade para eles. Seria, então, já que tudo pode ser arte, tem que convencer o outro de que o que eu produzo é arte. Muito bem. Há uma possível resposta para essa questão, subquestão? A subquestão A? Sim. Vamos lá. Então, nós temos aqui, na subquestão A da questão 2, nós temos lá então. O texto revela que, na contemporaneidade, hoje em dia, por influência do Marcel Duchamp, os artistas ganharam a liberdade de decidir o que é ou não arte. Essa liberdade, porém, custa caro, visto que o artista precisa trabalhar arduamente, não só para produzir a sua obra, mas para convencer as pessoas de que o que produz é obra de arte. Já que tudo pode ser arte, de acordo com as liberdades artísticas que foram dadas no início do século XX, então cabe ao artista também convencer as pessoas de que aquilo que ele está fazendo é arte. Isso é um ofício. Dessa forma, arte é também ofício, trabalho, na acepção sociológica do termo trabalho, pois é dela que o artista busca sobreviver. Ele busca sobreviver também da sua própria arte. Então, por isso, arte também é ofício. Voltemos lá, então, para a questão B da 2. Então, nós temos ali o seguinte, na B da 2. A construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros. Então, aqui é incluído também o espectador da obra de arte, não é? Então, aqui nós temos, então, o elemento que vai desfrutar dessa obra de arte. Nós não temos apenas o artista em si, mas nós temos também os espectadores da obra de arte, aqueles que vão consumir essa obra de arte. E daí pede-se, portanto, para nós: identifique os elementos coesivos do período transcrito, olha aí, e explique que ideia transmitem no texto. Muito bem. Então aqui nós temos elementos de coesão, elementos que contribuem para a manutenção do sentido. Isso são elementos coesivos. Muito bem. Então, é preciso que nós os identifiquemos. A construção de padrões exige não apenas uma imensa autoconfiança, mas também a convicção dos outros. Nós notamos ali que nós temos elementos coesivos que mantêm a ordem, que mantêm a logicidade do texto. Aqui, por exemplo, em não apenas,
e mas também. Olha aí. Fazendo, portanto, um liame entre esses dois momentos textuais. Há uma possível resposta para isso, levando em conta também a ideia que esses fatores, que esses elementos coesivos, eles traduzem dentro do texto? Sim, vamos lá. Então, é uma possível resposta para a subquestão B. Vamos lá. Então, nós temos aí, os elementos coesivos constantes do texto são não apenas e mas também, que reforçam a adição de ideias expressas nas orações, contribuem com a adição de ideias, de elementos. A frase poderia ser construída utilizando outros conectivos de adição, como, por exemplo, a construção de padrões exige uma imensa autoconfiança e a convicção dos outros. Muito bem. Há um somatório de ideias aqui. Então é isso que o não apenas e mas também, quando ligados e eles se auto-recuperam, eles trazem, portanto, para a questão. Tá? Então, temos aí os fatores de coesão, de junção, de aliança textual por intermédio desses elementos. Né? Muito bem. A questão 3, agora, vamos a ela. Traz o seguinte para nós. Leia o excerto e responda à questão. Então, nós temos aí Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, páginas 86 e 87, texto que foi adaptado para essa questão da FUVEST. Se os homens são estes seres da busca e se sua vocação ontológica é humanizar-se, podem, cedo ou tarde, perceber a contradição em que a educação bancária pretende mantê-los e engajar-se na luta por sua libertação. Um educador humanista, evolucionário, não há de esperar esta possibilidade. Sua ação, identificando-se desde logo com a dos educandos, deve orientar-se no sentido da humanização de ambos, do pensar autêntico e não no sentido de doação, da entrega do saber. Sua ação deve estar infundida da profunda crença nos homens, crença no seu poder criador. Isto tudo exige dele que seja um companheiro dos educandos em suas relações com estes. A educação bancária, em cuja prática se dá a inconciliação educador-educandos, rechaça este companheirismo. E é lógico que seja assim. No momento em que o educador bancário vivesse a superação da contradição, já não seria bancário, já não faria depósitos, já não tentaria domesticar, já não prescreveria. Saber com os educandos, enquanto estes soubessem com ele, seria a sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização, a serviço da opressão, mas a serviço da libertação. Muito bem, então condiz de maneira bem presente com as ideias do Paulo Freire, né? Ou seja, as ideias aqui de uma pedagogia democrática. Então, a luta por uma pedagogia de caráter democrático. Então, nós temos aí, né, a ideia de uma pedagogia democrática. Essa a preocupação do Paulo Freire. Então, todos os elementos devem contribuir para o conhecimento. Aí, pedagogia democrática. E para se atingir essa pedagogia democrática,
o Paulo Freire volta e meia fala então do que nós vamos chamar de função humanizadora do conhecimento, ou o conhecimento sendo tratado de maneira humanizada. Então, a humanização do saber. A humanização do saber. Muito bem. Então, nós, aí, de posse dessas ideias acerca do Paulo Freire, nós vamos detectar muito bem o que ele quer chamar de educação bancária. É aquela educação em que o professor é mero transmissor do conhecimento e o aluno uma espécie de recebedor deste conhecimento. Então, um vai lá, deposita, né, o conhecimento, e o outro guarda aquele conhecimento. É a isso que o Paulo Freire chama de educação bancária, e é contra esse tipo de educação que ele passa a lutar, não é? Muito bem. De forma que a subquestão A trata justamente desse fator. Explique o sentido da expressão educação bancária, levando em conta a transferência da palavra bancária do campo das finanças para o da educação. E aí nós temos um dado importante. O Paulo Freire realmente retirou do âmbito semântico das finanças a palavra bancária e colocou dentro do âmbito da educação. Quando ele trata disso, quando ele faz esse movimento de trazer essa palavra para o âmbito da educação, ele está tecendo uma grande crítica, porque ele não quer um processo mecanizado, então automatizado da educação, mas ele luta em prol de um tratamento humano desse conhecimento. Muito bem. Então, há uma possível resposta para essa questão? Opa! Ah, sim, vamos lá. Então, nós temos aqui. Uma possível resposta para isso seria: a expressão bancária, extraída do campo semântico das finanças, foi utilizada pelo educador Paulo Freire para estudar o que chamou, ironicamente, de educação bancária, mediante a qual o professor torna-se apenas um depositário do conhecimento. Nesse tipo de educação, não há espaço para a participação do aluno. É o professor transmissor do conhecimento. O aluno não participa. Não há um processo democrático e humanizador do conhecimento, já que o aluno passa a ser apenas, então somente, aluno, ou seja, sem luz, desprovido de luz. Não é aquele que coparticipa, não é o estudante, aquele que coparticipa, aquele que transforma a realidade, capaz de transformar a realidade. Muito bem. Então nós temos aí, nesse tipo de educação não há espaço para a participação do aluno, já que ele, o aluno, se torna mero recebedor de conhecimento proveniente do professor. Trata-se de uma visão verticalizada da educação, inúmeras vezes criticada por Paulo Freire, que lutava por uma educação democrática, uma educação muito mais horizontal, como o próprio texto ali do Paulo Freire vai deixar muito bem claro, uma educação em que o aluno pudesse também participar dessa produção, da produção desse conhecimento. Muito bem. A subquestão B traz o seguinte para nós. Como a repetição, olha aí, nós temos a repetição de um termo aqui, como a repetição de já não, olha aí, de já não, temos essa repetição, portanto, contribui para a construção de sentido, olha aí. Então, alguns mecanismos fundamentais aí para nós sabermos responder à questão. Nós vamos ter algumas chavezinhas que vão sendo dadas aí, alguns modalizadores que vão sendo dados para nós, a fim de que nós possamos responder à questão. Então, nós temos um elemento coesivo, que é o já não, e ele contribui para a construção do sentido. Então, é algo muito
comum aparecer aí nas provas da FUVEST, e nós já vimos na questão 2, a manutenção do sentido por intermédio dos elementos coesivos. Porque é a coesão, a junção dos elementos dentro do texto que promove a coesão, a coerência. A coesão promove a coerência textual. Então, uma coisa não está desligada da outra. Então, como a expressão já não contribui para a construção de sentido do último parágrafo do texto? Voltemos lá à leitura do último parágrafo do texto. Vamos lá. Está aqui, então, olha. Né? No momento em que o educador bancário vivesse a superação da contradição, já não seria bancário. Então, se ele supera, já não é mais um educador bancário. Já não faria depósitos. Já não verticalizaria mais o conhecimento, mas o humanizaria. Já não tentaria domesticar o aluno, que não é esse o sentido da educação humanitária. Já não prescreveria, estaria regras, saber com os educandos, enquanto estes soubessem com ele. É uma aprendizagem mútua, como dizia o Paulo Freire, seria sua tarefa. Já não estaria a serviço da desumanização, a serviço da opressão, mas a serviço da libertação. Então aí nós temos um dado importante. Então o já não indica superação de características passadas, como, por exemplo, o processo bancário, a educação bancária. Há essa superação, na medida em que algumas ações são tomadas por parte do professor, determinadas ações, determinados costumes vão sendo colocados de lado. A superação, portanto, é isso que o já não traz à tona. Vamos lá, então, para uma resposta possível a essa questão. Vamos lá. A expressão já não indica superação da postura bancária no processo de ensino-aprendizagem. Se o professor já não assume mais uma postura de depositário de conhecimento, de transmissor do conhecimento apenas, é porque superou esse modelo verticalizado, esse modelo automatizado de educação e caminha para uma educação democrática, para uma educação humanizada. Muito bem. Então, olha como a FUVEST ela trabalha bem com essa apreensão do sentido do texto e, sobretudo, com a mobilização do leitor. É muito interessante como, dentro da própria prova, o leitor, o estudante, o candidato também aprende com a prova. Ela não é apenas um teste de conhecimentos, mas ela trabalha com a questão do entendimento do texto, que é uma prerrogativa fundamental das últimas leis, então, da Lei de Diretriz e Base, enfim, dos parâmetros curriculares nacionais. E cada vez mais nós percebemos que a FUVEST está bem, então, ligada a esses elementos, trabalhando bastante com isso, tal qual o Enem. Muito bem. A questão de número 4 traz algo bastante interessante para nós. Olha lá, então. Né? Então, o que nós vemos aqui na questão de número 4, que também tem subquestões A e B. Considere os textos e responda à questão. Então, nós temos tanto textos verbais quanto textos não verbais aqui. O infográfico aí. Texto 1, infográfico. Desigualdade de renda no Brasil. Então, o que nós vemos? Nós vemos aí uma espécie de estereótipo do rico, não é? Então, aí, de terno, muito bem vestido, charuto na boca. E um dado interessante é que ele está em cima de uma pilha de dinheiro. Está em cima de uma pilha de dinheiro, uma pilha de dólares. E embaixo nós vemos aí, então, algumas moedas, os centes jogados ali, que estão de lado. Muito bem. Só que, ao lado, nós vemos o estereótipo do pobre, sem camisa, o famoso descamisado. E ele está em cima
de uma pilha pequena, bem menor do que a pilha de dinheiro do rico, uma pilha de papel, de papelão, de recicláveis. Então aí nós temos a ideia do infográfico, não é? O que é o infográfico? O infográfico é um tipo de texto que mobiliza imagem, texto, para trazer à tona, então, algum dado importante da sociedade. Então nós vemos aí que o rico, ele tem um poder aquisitivo que deixa o pobre bem abaixo na escala social. Então aí nós temos uma espécie de um gráfico. Os poucos ricos recebem muito. Os muito pobres, ou os muitos que são pobres, recebem muito pouco. E eles estão aí representados por esse indivíduo descamisado e em cima de uma pilha pequena de papelão. E no texto 2 nós temos, então, as mãos, ali uma imagem, né? O símbolo das mãos, uma caixa em cima e cuidado frágil. Muito bem. Então, no primeiro caso, nós temos esse infográfico que foi tirado do Facebook, depósito de tirinhas / fotos. E o texto 2 nós temos aí o banco de imagens do Google. Muito bem. É interessante tirado do banco de imagens do Google porque o cuidado frágil, normalmente, ele é um símbolo que é colocado aí, então, né, nas caixas de papelão, porque elas transportam bens de consumo e muitos desses bens são frágeis. Enfim, e daí o cuidado frágil para que se carregue, então, com muita parcimônia, com muita preocupação, com muito cuidado. Não é? Então tá aí, por isso o cuidado frágil. A pergunta é o seguinte, a subquestão A, da 4, traz o seguinte: em que consiste a ironia? Olha aí, trabalhando com a questão da ironia, da imagem do texto 1, olha lá, a FUVEST está pedindo aqui o texto 1, hein? Quando associada ao uso do termo infográfico. Muito bem, é aquilo que nós comentamos. Ou seja, o infográfico é um tipo de texto que mobiliza elementos imagéticos, ou seja, visuais, e elementos também verbais, de leitura. E aí nós temos desigualdade de renda no Brasil. Então isso quer mostrar que os poucos ricos são muito ricos e os pobres são muito pobres. Então esse infográfico aí, que apresenta o rico em cima de uma pilha enorme de dinheiro, mostra que ele é muito rico, ao passo que o pobre é muito pobre. Então a ironia presente no texto, nos textos, está justamente na ligação destes elementos. Ao observarmos, então, que a pilha de dinheiro e a pilha de papelão reproduzem uma espécie de infográfico, ao passo que o rico está aí, então, representado por esse indivíduo com charuto e paletó, né, uma espécie aí de uma simbologia do rico, né, de estereótipo, ao passo que embaixo nós temos também aí a ideia do estereótipo do pobre, não é? Sem camisa, enfim, apenas de short, sem sapato, sem chinelo, enfim, tá aí, descalço, né? Muito bem. Há uma possível resposta para essa questão? Sim, vamos lá. Então, uma possível resposta para essa questão poderia ser, então, olha lá. Infográfico é um gênero textual que mobiliza textos verbais e não verbais para a apreensão de ideias e conceitos de modo didático, ou seja, facilitar o entendimento. Então, em algumas revistas, como a Super Interessante, dentre outras aí, Mundo Estranho, elas trazem muitos infográficos. Os infográficos eles ajudam muito, de maneira didática, a tornar aquele conhecimento possível para o outro, para o leitor. Na charge,
estrutura das duas colunas forma uma espécie de gráfico acerca da desigualdade social. Foi o que nós dissemos, não é? Os pouco ricos são muito ricos, ao passo que os muito pobres são muito pobres. Então a ironia está no fato de que o gráfico do rico é composto por uma pilha enorme de dólares, ao passo que o gráfico do pobre é composto por uma pequena pilha de papelão, reciclável comumente requerido por pessoas que possuem um emprego informal, um subemprego, como os catadores de recicláveis, ou mesmo abrigo e cobertor para indivíduos em situação de rua. Às vezes, o papelão serve de abrigo, serve de cobertor para muitos indivíduos em situação de rua. Pois bem, está aí a ironia presente no texto. Outro dado interessante, mas talvez não daria tempo para abordar tudo isso, é o fato de serem dólares e não serem reais ali na pilha de dinheiro que o rico ele está em cima. Ou seja, da ideia de lavagem de dinheiro no exterior ou coisa parecida, riqueza ilícita ou algo do gênero. Muito bem, mas é certo que não daria muito tempo para isso, haja vista então que a prova ela é um pouquinho longa nesse sentido, né? São 6 questões, mas são 6 questões que são tanto quanto densas, envolvem um trabalho bem analítico, não são difíceis, mas envolvem um trabalho analítico que exigiria um pouco de tempo, então, aí por parte do candidato, né? Muito bem. Aqui, na questão B, nós temos o seguinte: considerando a crítica veiculada pela charge, assinale a relação entre o texto 2 e o símbolo de frágil impresso na imagem do papelão do texto 1. Muito bem. Por quê? No papelão do texto 1, nós temos também o símbolo de frágil. E onde está esse símbolo de frágil? Está justamente aqui, olha. Essa tacinha aqui quebrada, né, também serve para indicar cuidado frágil. Muito bem. Então é interessante. Quem é o pobre? Aquele que está em fragilidade social, em situação de fragilidade social. Aquele que merece mais atenção das políticas públicas. Então o frágil serve também para o pobre, porque ele não consegue sozinho superar certas condições, mas ele necessita da ajuda dos cuidados de uma política pública contemplativa. Muito bem. Então, trazendo à tona todos esses elementos, como nós poderíamos oferecer uma resposta a essa questão? E muito bem, poderíamos fazê-la da seguinte maneira. Então, olha aí. No texto 2, o símbolo com os dizeres cuidado frágil, que também está na caixa de papelão, lá só o símbolo, né? Na caixa de papelão em que o pobre está em cima das pilhas, né? Completam a parte verbo-visual do infográfico. Há uma completude ali, então, uma ligação entre o texto e outro, a fim de produzir um sentido. Esse símbolo normalmente se encontra em caixas de papelão, que embalam bens de consumo no sistema capitalista, por exemplo. Quem fica com os produtos são os ricos. Quem tem os bens de consumo são os ricos. Mas as caixas de papelão são jogadas aos pobres, ou seja, aqueles que representam a porção fragilizada da população. Com essa porção frágil é que se deve ter cuidado. Se deve dar cuidado, se deve dar atenção, pois ela se encontra desprotegida no âmbito do capitalismo, necessitando de atenção nas e das políticas
públicas. Muito bem. Aí uma possível relação de sentido entre a noção de infográfico que nós temos ali, trabalhada de forma irônica, e o símbolo, tanto na caixa de papelão, quanto do texto 2, então, no cuidado frágil. Muito bem, nós temos essa ligação fundamental que dá a noção de que o pobre, de que os miseráveis sociais são aqueles que mais merecem a atenção das políticas públicas. Muito bem. A questão de número 5 nos traz, então, o seguinte texto. Muito bem, nós temos aí uma música do Criolo. Olha aí. E subquestões A e B também. Leia o texto e responda a questão. Você quer saber? Então vou te falar. Por que as pessoas sadias adoecem? Bem alimentadas ou não? Por que perecem? Tudo está guardado na mente. O que você quer nem sempre condiz com o que outro sente, com o que o outro sente. Eu estou falando é de atenção, que dá colo ao coração e faz marmanjo chorar. Se faltar um simples sorriso, às vezes, um olhar que se vem da pessoa errada, não conta. A amizade é importante, mas o amor escancara a tampa. E o que te faz feliz também provoca dor. A cadência do surdo no coro que se forjou. E, aliás, cá para nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. E as pessoas se olham e não se falam, se esbarram na rua e se maltratam. Usam a desculpa de que nem Cristo agradou. Falou, você vai querer mesmo se comparar com o Senhor? As pessoas não são más, elas só estão perdidas. Ainda há tempo. Da música Ainda há Tempo, de 2016, do Criolo. Muito bem. Nós temos aí para a questão 5, subquestões A e B. A traz o seguinte, pede apenas que transcreva, olha aí, transcreva 2 versos da letra da canção que corroboram, que contribuem, então, com o sentido do título Ainda há Tempo. Ou seja, um dado de esperança que o Criolo traz aí. Ainda há tempo de mudanças, há tempo de mudança de rotas, de se tornar melhor, enfim. Né? Então, nós vamos observar aqui que há vários momentos em que o compositor ele traz à tona a ideia de que há possibilidade, portanto, de mudança, ou possibilidade de que ainda há tempo. Pediu-se-nos apenas 2 versos da canção do Criolo para que nós, então, transcrevêssemos. Vamos lá, então. Aí sempre pensar, galera, na resposta completa, né, que é fundamental para isso, tá? Sempre respostinha completa, isso é muito importante. FUVEST gosta, FUVEST agradece você e muito. Muito bem, tá aí. Vamos lá então para a questão. Para a resposta à questão. Então nós temos aí, na subquestão A, e aliás, cá para nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. Olha aí, né? Mesmo aqueles que atravessam problemas no âmbito da lei podem se arrepender diante de atos amorosos. Então retiramos aí 2 versos. E aliás, cá para nós, até o mais desandado dá um tempo na função quando percebe que é amado. Então aqui ele usa a gíria, né? Função. Muito bem. A gíria função para a ideia de problema. Muito bem, né? Para a ideia de problema, termo que inclusive foi extraído da própria matemática, não é? Então aquele que está passando, está atravessando um enorme problema, muitas vezes um problema com a lei, o termo é utilizado no mais das vezes aí para aqueles que têm problemas então com a justiça, né? Ele dá um tempo na função, ele vai dar um tempo no problema, ele vai dar um tempo então
da criminalidade, muitas vezes, quando ele percebe que ele é amado, não é? Então tá aí, eles podem se arrepender de atos praticados quando percebem que eles são contemplados com atos amorosos. Muito bem. E há outros momentos aí que poderíamos destacar dentro da canção, né? A subquestão B nos traz o seguinte. Vamos lá, então. A letra da canção se constrói a partir de ideias antitéticas, de antíteses. Olha lá. Então, dado importante. Ideias antitéticas, ou seja, ideias contrárias. Ideias opostas. Ideias em oposição. Muito bem. E aí pede que nós identifiquemos e expliquemos pelo menos duas delas. Identifique e explique duas dessas ideias antitéticas, dessas ideias contraditórias, então, que nós vemos dentro do texto. Não é? Muito tranquilo também a resposta a essa questão, e nós vamos lá a essa resposta. Muito bem. Nós temos aqui uma possibilidade de resposta seria: por que as pessoas sadias adoecem? E o que te faz feliz também provoca dor. Nessas duas também há a dicotomia entre sadias e adoecem, porque pessoas sadias também ficam doentes, adoecem, e porque o que nos faz feliz, ou o que faz alguém feliz, também provoca dor. Aí há um intertexto, né, muito claro, que o crioulo faz aí com o próprio Camões. Né? Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente, é um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. Então aí a intertextualidade está presente, porque nós estamos diante de uma letra de música, de uma canção, que está muito próxima, portanto, do texto literário. Né? Muito bem. Essas palavras, quando colocadas, então, muito próximas ali, palavras antitéticas, antíteses, e que são colocadas, portanto, ali muito próximas, elas geram esses contrastes. É isso que vai acontecer. Então, aí o compositor, o crioulo, vai mostrar muito bem na canção que as coisas mudam, as coisas podem acontecer, que as coisas se transformam, que é uma outra grande questão trabalhada pelo próprio Camões também, da mutabilidade, da mudança das coisas no mundo. Gregório de Matos Guerra, o Boca do Inferno também, do Barroco brasileiro, também vai trabalhar nessa mesma questão da mudança das coisas. Né? Então, tanto o Camões quanto o Gregório de Matos dirão que a única coisa que não muda é a mudança. A única coisa que não se altera é a própria mudança. Então, ela continua, ela não para. Muito bem. Vamos lá agora para a última questão da FUVEST, segunda fase, ano de 2023. Questão 6, que também tem subquestões A e B. Leia o fragmento e responda à questão. A história do gênero biografia nasceu de tal maneira colada à historiografia do século XIX que, a princípio, nem ao menos recebeu o nome ou alcunha. Afinal, ele resumia a própria disciplina. O modelo dessa forma de fazer história era aquele que consagrava ao profissional a capacidade de enaltecer e engrandecer aquele que seria biografado. Histórias de reis, príncipes, senadores e governantes eram as mais recomendadas para todo aquele que quisesse dignificar seu personagem, mas também sua pátria e nacionalidade. No Brasil, o gênero foi amplamente praticado pelo Instituto Histórico e Geográfico, que nasceu voltado ao enaltecimento do Império. Só se faziam estudos de grandes vultos, assim como era prática do estabelecimento fazer biografia
dos outros próceros e dos da casa. Assim, ao lado das trajetórias de reis, rainhas, governadores gerais, literatos de fama, realizavam-se no dia a dia da instituição relatos biográficos sobre os sócios locais. Não por coincidência, media-se a importância do associado a partir da pessoa que realizava a sua biografia. Isto é, quando um dos sócios falecia, dizia a regra local que era preciso realizar uma peça biográfica que seria impressa nas páginas da revista do estabelecimento. É muito fácil entender a economia interna da instituição, que costumava avaliar a relevância do homenageado a partir da projeção e proeminência daquele que redigia a homenagem, a qual também era dirigida à instituição e à própria nação, como num jogo de dominó. Muito bem. Lilia Moritz Schwartz, aí, biografia como gênero e problema. Então, uma das nossas aulas nós trataremos aí do gênero biografia também. E ela fala que é um gênero, é um problema. Também ela demonstra qual é esse problema. Publicado aí no ano de 2013. Texto adaptado para o vestibular, para a prova da FUVEST, e que está no repositório.usp.br. Muito bem. A subquestão A traz o seguinte, aí, a subquestão A da questão de número 6. Tendo em vista as informações sobre o gênero biografia, explique o sentido da expressão jogo de dominó no texto. Então, nós temos aqui, logo na parte de cima, lá nós temos a questão da biografia. Gênero biografia. Muito bem. Que é trabalhado ao longo de todo o texto. E embaixo, no finalzinho do texto, nós temos a expressão jogo de dominó. Muito bem. Se nós olharmos bem para o texto, nós perceberemos então que a relação entre biografia e a expressão jogo de dominó no Brasil, no século XIX, por exemplo, era muito comum, porque aquele que era biografado por alguém proeminente, alguém importante. Então, tanto o biografado quanto o biógrafo se tornavam ainda mais importantes. Havia ali uma espécie de enaltecimento, ou seja, de criação de importância, não é? Tanto para o biografado quanto para o biógrafo. Passavam ainda a ser mais proeminentes do que já eram. E, por conseguinte, o enaltecimento desse indivíduo, ou desses indivíduos, fazia com que, em última instância, a própria nação brasileira fosse enaltecida. Então, como numa espécie de construção de jogo de dominó, ou como na expressão efeito dominó, em que a movimentação de uma peça faz com que todas as outras peças acabem se movimentando também, se tocando e se movimentando. Então, o candidato, ali ele poderia levar em conta tanto a questão do jogo em si de dominó, da criação de elementos, da criação do jogo, que envolve a alocação de peças, a colocação de peças, então, uma junto das outras, como também a ideia do jogo de dominó, de que tudo passaria então a ser derrubado ali, ou, em outros termos, tudo passaria a se tocar e passariam a ser enaltecidos. Ou seja, o enaltecimento de um geraria o enaltecimento de todos, e assim como o enaltecimento do próprio Brasil, por ser uma nação que abrigava então pessoas tão importantes assim. Vamos lá então para uma possível resposta a essa subquestão A da última questão, da questão de número 6. Muito bem. Então nós poderíamos responder da seguinte maneira: a expressão jogo de dominó pode fazer referência tanto ao jogo de dominó feito a partir da construção de algo utilizando várias peças,
quanto ao efeito dominó, ou seja, o que nós chamamos também de efeito cascata. Essa expressão, ou essas expressões utilizadas, né, a expressão, na verdade, utilizada pelo autor, a expressão efeito dominó, mas essas expressões, tanto efeito dominó quanto efeito cascata, então, né, ali, cabem muito bem para demonstrar como as biografias tendem a enaltecer o falecido, o autor das biografias, o gênero biografia e o próprio país de origem de tais indivíduos proeminentes, tal como ocorre com as peças de dominó que se encaixam umas às outras para construir algo ou o efeito que uma peça que cai gera quando movimenta, derruba todas as outras peças. Então, aí uma peça que enaltece a outra dentro do gênero biografia, como no jogo de dominó. Há uma construção, então, de indivíduos proeminentes, de uma nação também proeminente. Hoje é muito comum nós conversarmos com pessoas e as pessoas dizerem que estou lendo a minha biografia, eu gosto do gênero biográfico, né? Muito bem. Então, isso é bem interessante porque dá a impressão ali, a pessoa quer dar a impressão dela saber quem é o indivíduo, conhecer a importância, a relevância do indivíduo sobre quem ela está lendo, e ela também passa a ser enaltecida como alguém que conhece os grandes vultos, então, brasileiros e mundiais. Muito bem. Vamos lá para a subquestão B e última aqui da prova da FUVEST do ano de 2023, segunda fase. Então nós temos aí, considerando a função sintática da locução a princípio e da oração quando um dos sócios falecia, justifique a utilização das vírgulas. Muito bem. Nós temos uma locução ali, uma locução adverbial, que é a locução a princípio, e nós temos uma oração que começa ali com a expressão quando, que também dá a noção de tempo, a noção adverbial de tempo. Muito bem. Qual a relação de sentido, portanto, que eu tenho entre a locução a princípio e a oração quando um dos sócios falecia? Né? E nós temos que, depois disso, justificar a utilização das vírgulas. Muito bem. Então vamos ver como isso tudo está construído, né? E vamos notar, então, por que há vírgulas aí neste caso. Vamos lá. Vamos encontrar aqui a expressão. Vamos lá, então. Então, nós temos aí, logo no início do texto, nós temos, então, lá, a história do gênero biografia nasceu de tal maneira colada à historiografia do século XIX que, então, nós temos aí o a princípio. A princípio, olha lá, nem ao menos recebeu nome ou alcunha. Então, não tinha nenhum nome de biografia. E depois, nós temos também lá a oração quando um dos sócios falecia. Muito bem. Comecemos aqui, que vai fazer muito mais sentido para nós, então. Não por coincidência, media-se a importância do associado a partir da pessoa que realizava sua biografia. Isto é, quando um dos sócios falecia. Então, a noção que nós temos aqui, tanto do a princípio, quanto do quando um dos sócios falecia, é
a noção de tempo. Então, a noção temporal que a expressão a princípio e também o quando um dos sócios falecia trazem consigo. Muito bem. Pede-se, portanto, a justificativa para a utilização das vírgulas. Então, nós temos vírgula aqui, tanto no a princípio, muito bem, quanto na oração que começa aqui com o quando, nós temos também as vírgulas. Isso acontece porque essas expressões de tempo, essas locuções adverbiais, elas estão deslocadas. Isso acontece quando a frase não está na sua ordem canônica. Sujeito, verbo, complementos e adjuntos, como eu tenho aqui nos adjuntos adverbiais. Muito bem, os adjuntos não estão no final. Se eles estão no meio, da oração, ou estão no meio de uma frase ali, eles devem vir com vírgulas. Essa é a regra. O deslocamento do adjunto adverbial para qualquer lugar da frase que não seja o final dessa frase exige o uso da vírgula. Muito bem. Se esse adjunto adverbial ele está no meio de uma frase, então ele deve vir entre vírgulas. Muito bem. Aí nós responderíamos a essa questão. Vamos lá, então? Olha aí. Temos a resposta a essa questão. Tanto a expressão a princípio quanto a oração quando um dos sócios falecia funcionam como locuções adverbiais com valor temporal, como nós dissemos. Por estarem deslocadas da ordem canônica, da ordem natural da frase, sujeito, verbo, complementos e adjuntos, elas devem vir mediadas pelas vírgulas. Elas devem vir entre vírgulas. Muito bem. E aí nós terminaríamos, portanto, a correção da prova da FUVEST. Segunda fase, a prova de gramática e interpretação de textos. Nós notamos aí que a FUVEST não foge das suas grandes preocupações. Ela mantém ainda a preocupação, sobretudo com a interpretação de texto e a mobilização de elementos gramaticais, sobretudo de âmbito sintático e semântico, para a compreensão, para a interpretação, enfim, ali de tais textos. Muito bem. Se você gostou dessa aula, se você gostou dessa correção, aproveite aí então, dê o seu like, curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, ative o sininho então para mais notificações e também não deixe de dar o seu comentário, deixar seu comentário aqui para que eu possa responder com muito carinho para você. Muito bem. No próximo vídeo nós trataremos então da prova de literatura, das questões de literatura dessa prova da FUVEST segunda fase. Um abraço a todos, fiquem com Deus e até mais.